Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela A Usurpadora, do dia 14 ao dia 18 de julho de 2025. Lembrando, pessoal, que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Paulina diz para Patrícia que Paola deve amar Carlos Daniel. Patrícia diz que não, e fala que Paola é maldosa e vingativa. Carlinhos chora e pergunta para Carlos Daniel por que tem que ir para a casa da tia Patrícia, e que é estranho sua mãe sair da cadeia e não voltar para casa. Stephanie fica sabendo que Paola vai voltar para a casa dos Brátios, pois ainda é casada com Carlos Daniel no papel. Patrícia aconselha Paulina a levar Carlinhos para morar com ela. Carlos Daniel fala para Carlinhos que ele vai para a casa de Patrícia, pois lá fica mais perto da casa da irmã de Paulina, e que por isso quer que ele vá para a casa de Patrícia. Carlinhos aceita, desde que veja sua mãe todo dia. Stephanie conta para Willy que Paola está de volta e que sábado vai voltar para a casa dos Brátios. Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela já sabe que Paola volta para a casa dos Brátios esse final de semana. Paulina diz que sim, que já sabia, e que isso vai ser até sair o divórcio. Rodrigo tem medo que Carlos Daniel mate Paola, e Patrícia o aconselha a ir na clínica e convencer Paola a não voltar para a casa dos Brátios. Carlos Daniel pede para Paulina ir morar na casa dos Brátios junto com ele e Paola. Paulina não aceita. Rodrigo vai à clínica falar com Paola e diz que veio salvar Carlos Daniel de ir para a cadeia e pede que Paola não volte para a casa dos Brátios. Paola diz que não e diz que vai voltar no sábado e que é a sua última palavra. Paulina e Carlos Daniel se beijam apaixonados. Elvira avisa a vovó Piedade que não é empregada e não vai comer com eles, e que comerá na mesa principal junto com todos os membros da casa, ou em uma mesa à parte. Paola regressa à casa dos Brátios e não tem ninguém para receber. Viviane e sua madrinha preparam o casamento dela e Leandro. Edmundo e Osvaldo comentam sobre Paulina e fala como Paola vai separar Paulina e Carlos Daniel para que eles não fiquem juntos nunca. Paola fala para Lalinha que a partir de hoje ela vai ficar à disposição dela como sempre. Edmundo diz para Osvaldo que Paulina é honesta, e assim como esqueceu dele, pode esquecer Carlos Daniel para se casar com Edmundo. Paola chama Cacilda e avisa que ela e Elvira vão comer na mesa principal. Cacilda fala que vovó Piedade mandou colocar apenas um lugar. Paola se irrita e fala para Cacilda acatar as suas ordens, e deixa que ela se entende com a vovó Piedade. Lalinha conta para a vovó Piedade que Paola se irritou porque não tinha ninguém a esperando quando chegou, e conta tudo que Paola fez. Vovó Piedade diz que vai falar com Paola e diz que ela é uma estranha nessa casa e que ninguém gosta dela. E como ela está de passagem, algum dia terá que ir embora. Paola diz para Elvira: olha como me tratam, como tratam uma inválida. Carlos Daniel vai à casa de Rodrigo e Carlinho questiona o pai por que sua mãe não veio visitar. Carlos Daniel conta que Carlinhos vai morar com a sua mãe. Ele fica contente. Paola fala que não está bem e pede para a vovó Piedade sair. Vovó Piedade fala que ela vai sair quando tiver vontade e que se ela não está bem, deveria ter ficado na clínica. Carlinhos pergunta por que Carlos Daniel não vai morar com eles e pergunta se ele e Paulina estão brigados. Carlos Daniel diz que eles não estão brigados e que eles vão morar junto mais pra frente. Paola pede para Elvira não se assustar e que quando ela dominar Carlos Daniel, tudo isso vai mudar. Lisete chega em casa e encontra a mãe e pergunta se ela trouxe a fantasia de Mulher Maravilha. Paola se assusta. Stephanie pede para Rodrigo a sua parte da herança, pois tem medo que Paola roube. Paola fala para Lisete que esqueceu do presente e conta que está muito doente e que não pode se levantar para nada.
Paola manda Lisete dizer para Carlos Daniel que não a deixe e que precisa dele e pede que ele ame a sua mãe. Lisete pergunta se ela ficou doente porque estava na cadeia. Adelina, que está ouvindo toda a conversa, tenta levar Lisete para o quarto, mas não consegue. Viviane e Leandro finalmente se casam. Paola pede para a Elvira arrumar um advogado para ela. Carlos Daniel vai buscar Carlinhos na casa de Patrícia para levar na casa de Paulina. Patrícia, conversando com Carlos Daniel, fala que não há ideia melhor que Carlinhos ir morar com a mãe dele e pede para Carlos Daniel mandar um beijo para Paulina. Carlinhos diz que sua mãe é Paola e que Paulina é a irmã dela, a irmã gêmea, e não sabe porque todo mundo se engana. Carlos Daniel chega no apartamento de Paulina e Carlinhos fica super contente. Carlinhos pergunta se a mãe está brigada com Carlos Daniel. Ela diz que não, e Carlinhos pede que eles se beijam na frente dele para que ele veja que estão dizendo a verdade. O menino insiste e eles acabam se beijando e Paulina diz que o ama. Depois, Carlos Daniel chega em casa e Paola está o esperando. Carlos Daniel se assusta. Estela liga para Stephanie e diz que ela pode ficar tranquila e conta que Viviane e Leandro acabaram de se casar e vão morar longe da capital. Paola diz para Carlos Daniel que o ama. Carlos Daniel fica nervoso. Stephanie conta para Willy que Viviane e Leandro se casaram. Carlos Daniel pergunta para Paola por que ela o tocou e fala que ela faz essas coisas para ver se ele é o mesmo idiota de antes e que sente nojo dela e que a abomina e a despreza. Willy diz que vai à fábrica pedir a vaga do Leandro. Carlos Daniel pergunta por que Paola voltou e fala que deveria ter ido morar com sua irmã Paulina para que Paulina cuidasse dela. Stephanie pergunta por que Willy quer ir para a fábrica, se é para ver se consegue achar outra aventura. E diz que talvez Carlos Daniel já saiba que ele e Paola foram amantes. Paola fala que odeia Paulina. Carlos Daniel diz que Paola odeia Paulina porque tem inveja dela e sabe o quanto Paulina vale. Mais tarde, Leda liga para Paola se passando por uma amiga e diz que precisa falar com ela. Verônica conta que Viviane e Leandro se casaram e foram embora da capital. Willy quer que Stephanie faça uma procuração em seu nome, pois é seu marido. Carlos Daniel diz para Paulina que Rodrigo quer vê-la, pois ao saber que Paola voltou, Stephanie quer seu dinheiro. Carlinhos pergunta para Paulina quando ela vai levar ele para conhecer a sua tia Paola Paulina. E Stephanie aceita dar a procuração no nome de Willy. Leda vai para a casa dos Brates e vovó Piedade a trata mal. Depois, elas estão conversando e Paola aparece. Willy vai para a fábrica Bratio e mostra a procuração que Stephanie lhe deu. Depois, ele procura Verônica e diz que precisa de uma sala e que vai ficar na empresa trabalhando. Stephanie pergunta se na audiência falaram do caso de Paola e Willy, e Adelina diz que sim. E Stephanie diz que o Willy foi para a empresa e tem medo que ele encontre Carlos Daniel. Nisso, Carlos Daniel chega na fábrica e fica sabendo da procuração de Willy. Paola conta para Leda que vai se divorciar de Carlos Daniel, mas antes vai declarar guerra. Leda fala que está do lado dela e que imagina que a usurpadora vai querer que ela se divorcie para ficar com Carlos Daniel. E sugere que elas se unam para impedir que a usurpadora consiga o que quer. E faz um pacto. Verônica vai dividir sua sala com Willy e ele gosta da ideia. Leda e Paola vão incomodar vovó Piedade, que está tomando um chá no jardim. Willy sai da sala e encontra Carlos Daniel, e Carlos Daniel lhe dá um soco. Leda vai ao quarto de vovó Piedade e fala que não concorda com o que Paola está fazendo e que deveria ter ficado na clínica, e que pretende ficar na casa dos Brates por muito tempo. Vovó Piedade fala que Leda é amiga de Paola. Leda fica sem graça e diz que é amiga da família Bratio e que não acha bom o que ela faz. Vovó Piedade fala que Leda não pode servir a 2 amos ao mesmo tempo. Willy mente para Stephanie e diz que encontrou Carlos Daniel e que não aconteceu nada.
Vó Piedade diz que não é boba e que já sabe que Leda já sabia que Paola estava na casa e não na clínica. Paola vai à fábrica Brat com Leda e Cacilda avisa a Vovó Piedade. Vovó Piedade liga para Rodrigo e diz que Paola está indo para a empresa. Nisso, Paulina tenta tirar Carlos Daniel da fábrica, mas não dá tempo. E chega Leda e Paola. Carlos Daniel se irrita. Paola conta que quer trabalhar na empresa e fala que está entediada. Stephanie quer dar uma nova oportunidade para Willy. Paola pede um carro para deficiente e fala que Carlos Daniel vai pagar. Depois, Paola, conversando com Leda, diz que sabe que Leda ainda gosta de Carlos Daniel e prefere que ela fique com ele do que sua irmã Paulina. Mais tarde, Paola conta para Paulina que não vai assinar o divórcio e que vai dificultar as coisas ao máximo que puder. Carlos Daniel se irrita com Leda por ela ter levado Paola à fábrica Brat. Paola vai à sala de Willy e ele se assusta. Eles conversam e falam sobre o desfalque que vão fazer ao retirar a sua parte do dinheiro. Willy diz que se ela não estivesse inválida, adoraria passar uns momentos com ela. Paola fala que ele não a interessa e que vai reconquistar Carlos Daniel. Leda pergunta para Carlos Daniel onde está Carlinhos e ele diz que está com Paulina. Ela fala que, fazendo isso, ele está obrigando Paulina a ficar com ele. Paola diz para Paulina que prefere que Carlos Daniel fique com Leda do que Paulina. Paulina fala para Rodrigo que Paola está mal da cabeça e que tudo o que faz é para que se lembre dela quando ela partir. Depois, Paulina chega no hotel e Edmundo está esperando. Adelina liga para a Vovó Piedade e conta que Stephanie está pensando em perdoar o Willy e que ele está bonzinho só porque ela pediu a sua parte da herança. Edmundo convida Paulina para jantar e ela aceita com condição de levar Carlinhos. Leda conta para Paola o que disse para Carlos Daniel e que, inclusive, disse para que ele largasse de Paola. Willy ouve Vovó Piedade e Adelina conversarem e Adelina diz que ela é a mãe de Stephanie. Carlinhos fala que sente saudade de todos na casa Brat. Vovó Piedade conversa com Stephanie para que ela cuide de seu dinheiro e que ele é o futuro de seu filho. Edmundo e Paulina jantam e Carlinhos fica entediado e fica com sono. Carlos Daniel pensa em tudo que Leda disse, inclusive para tomar as rédeas de sua vida. No outro dia, Carlos Daniel procura Rodrigo e fala que vai mudar de vida e que vai tomar as rédeas de sua própria vida. Paulina chega e pergunta como está Paola. Carlos Daniel a trata mal. Edmundo está contente por ter jantado com Paulina e diz que a ama e não vai descansar até conquistá-la. Carlos Daniel conta para Paulina que vai colocar Carlinhos em um colégio interno e pede que Paulina se afaste de sua vida e de todos de sua família.